Iniciaremos agora a apresentação da análise ergonômica do trabalho em um supermercado de grande porte, localizado no município de Salvador. Para a realização desse estudo, nós escolhemos o supermercado Extra, da Paralela. A escolha se deu pelo fato do supermercado estar situado em uma região próxima à faculdade e por ser um ambiente variado e com várias possibilidades de análise. O estudo dividiu-se em dois momentos. No primeiro momento, foi elaborado um checklist. Definiu-se a análise de 16 parâmetros e para cada parâmetro foram determinados itens a serem observados. Este checklist foi fundamentado com base em pesquisa e leitura de artigos. Como critério de avaliação qualitativa do item, foi definido um índice que varia de 1 a 4, como demonstrado no slide. O parâmetro interfacial tem como objetivo a análise da configuração do espaço. Foi analisado o arranjo físico, se ele era adequado ao funcionário, se as cadeiras eram ergonômicas, se a altura das bancadas, dos caixas, elas são confortáveis para a execução da atividade e se havia equipamentos de comunicação para auxílio nas atividades. O parâmetro instrumental, como o nome já diz, tem o objetivo de analisar o arranjo físico dos instrumentos, a ordenação e a compatibilidade entre o instrumento e a demanda de trabalho. O parâmetro informacional tem como objetivo analisar as questões de informação, podendo ser analisadas as questões de sinalização visual de segurança, a sinalização vertical ou horizontal, a sinalização visual de localização dos produtos, se há leitor de código de barras e a orientações ao cliente por parte dos funcionários. O parâmetro acional tem como objetivo analisar as facilidades de acesso para acionar dispositivos, analisar também a movimentação dos funcionários para este acionamento e a resistência desses comandos. O parâmetro comunicacional tem como objetivo principal analisar a articulação e padronização de mensagens verbais por alto-falantes, microfones, telefonia, a qualidade de equipamentos de comunicação oral, podendo ser avaliado através do sistema de comunicação via rádio entre os funcionários, o ambiente sonoro, microfones e alto-falantes, a comunicação oral entre os colaboradores e a padronização da comunicação entre os funcionários. O parâmetro cognitivo tem como objetivo analisar o processamento de informações e a coerência dos estímulos em relação ao funcionário. Ele pode ser avaliado de acordo com a interação do trabalhador com o cliente durante a execução das atividades, se as mensagens estão sendo transmitidas e entendidas, a disponibilidade de equipamentos e ferramentas, se isso interfere na concentração e cognição do funcionário em relação ao desenvolvimento das suas atividades. O parâmetro movimentacional tem como objetivo principal a análise do limite de peso para levantamento e transporte manual de cargas, segundo a distância oriental da carga em relação à região lombar da coluna vertebral, o curso do levantamento ou abaixamento da carga, a conformação da carga e a frequência de execução da atividade, podendo ser analisado o esforço muscular forte com a coluna ou outras partes do corpo, se o trabalho exige elevação dos braços acima do nível dos ombros, se o trabalho envolve a necessidade de manusear cargas, levantar, empurrar, com o tronco em posição assimétrica, a repetição frequente de algum tipo específico de movimento, os objetos e materiais de uso frequente, se eles estão dentro da área de alcance do trabalhador, e as necessidades de carregar cargas na cabeça durante a execução do trabalho. O parâmetro espacial ou arquitetural tem como objetivo principal analisar a aeração, a insolação e iluminação natural do ambiente, o isolamento acústico e térmico, as áreas de circulação e layout das instalações da estação de trabalho, podendo ser observado se o layout dos expositores está adequadamente identificado, se o espaço para a movimentação dos clientes com os carrinhos está adequado,
as condições de acessibilidade ao portador de necessidades especiais, se as mercadorias estão empilhadas adequadamente, se a ventilação é adequada para os produtos refrigerados, se possui algum artifício para isolamento acústico e se a estação de trabalho possui condições adequadas para o funcionário. O parâmetro físico-ambiental tem como objetivo principal analisar as condições físicas do ambiente de trabalho. Desta forma, podemos observar as questões sobre ventilação, temperatura, luminosidade, níveis de ruído e vibração, exposição ao sol, dentre outros aspectos físicos. O parâmetro químico-ambiental tem como objetivo principal analisar os fatores químicos de toxicidade, exposição a agentes biológicos, vapores, a asepsia do local, a higiene, podendo ser observado se o local faz controle de agentes biológicos, micro-organismos, realiza controle de pragas, controle de emissão de fumaça nos setores da padaria, os cuidados com os produtos tóxicos, a utilização dos produtos químicos para a limpeza e higienização do ambiente. O parâmetro securitário tem como objetivo principal o controle de riscos e acidentes, pela manutenção de máquinas e equipamentos, pela utilização de dispositivos de proteção coletiva e, em último caso, pelo uso de EPIs adequados, podendo ser observado em relação à utilização de EPIs pelos funcionários, sistema de monitoramento de segurança por câmeras, sinalização de segurança, rotas de fuga, saídas de emergência, uso de ferramentas adequadas à execução das atividades e à manutenção dos equipamentos. O parâmetro operacional tem como objetivo principal a análise da realização e programação da tarefa, podendo ser analisado o controle do ritmo de execução das atividades, o controle da qualidade dos serviços, a pausa e o descanso adequado para os funcionários que executam atividades repetitivas, o dimensionamento das equipes de trabalho, interação entre os funcionários e a supervisão em atividades para funcionários. O parâmetro organizacional tem como objetivo principal analisar a organização do trabalho em relação a parcelamento, isolamento, participação, gestão, a jornada, o horário, os turnos, as escalas de trabalho, a seleção e treinamento. Dentro disso, podemos observar o nível de padronização das informações, o nível de supervisão e apoio às atividades e a eficiência entre as diversas áreas do supermercado. O parâmetro instrucional tem como objetivo principal analisar as instruções que o trabalhador recebe para desenvolver as atividades, podendo ser analisado através de módulo de avaliação de colaboradores, capacitação das equipes de trabalho, os procedimentos para a execução das atividades e os métodos de reciclagem utilizados para os colaboradores. O parâmetro instrucional tem como objetivo principal analisar a instrução que os trabalhadores recebem para o desenvolvimento das atividades, podendo ser analisado o modo de avaliação dos colaboradores, as capacitações que os trabalhadores recebem, treinamentos, os procedimentos para a execução das atividades, as avaliações para esses colaboradores e as reciclagens que eles recebem para o desenvolvimento das atividades. O parâmetro urbano tem como objetivo principal analisar o planejamento do espaço do ambiente de trabalho, como são as zonas de vivência, as placas de identificação, sinalização no estacionamento, a forma de sinalização de acesso, demarcação das áreas de entrada e saída. O parâmetro psicossocial tem como objetivo principal analisar as dificuldades de comunicação e interações interpessoais, os conflitos entre indivíduos e grupos sociais, falta de opções de descontração e lazer. Levando isso para o ambiente de trabalho, nós podemos analisar o parâmetro psicossocial em relação à sobrecarga de trabalho, o nível sonoro, se há locais destinados ao descanso, se os objetos ou letras podem ser vistos ou lidos de forma nítida de certas distâncias,
se os fatores externos que tornam o trabalho mais pesado, calor, barulho, odor e vibração, são adequados. Após a finalização das análises e revisão do checklist, a equipe pôde chegar à conclusão que, de uma maneira geral, grande parte do estabelecimento encontra-se dentro dos padrões ergonômicos aceitáveis. Porém, algumas das questões espaciais ou arquiteturais, posturas inadequadas, esforços repetitivos, por se tratar de um supermercado de grande porte, no qual o fluxo de pessoas é grande, merecem ser melhoradas.